E assim como o Deltan hoje é ex-deputado inelegível, outro que está prestes a se tornar inelegível e ser afastado também por irregularidades, ilegalidades, é o Sérgio Moro. A expectativa de juristas e especialistas é que ele seja cassado por abuso de poder político e econômico, ele que gastou muito mais do que o teto previsto, né, pelo TSE. Quase o dobro, o teto era 4 milhões e 400, ele gastou, se você levar em consideração o período ali que ele estava no Podemos, quase 7 milhões de reais. Então, seria uma concorrência desleal com os colegas dele ali lá no Paraná, mas a gente está falando de Moro. Não se deve esperar a lealdade de quem fez o que fez quando era magistrado. E ainda tentou se eleger fora do domicílio eleitoral, né? Tentou ir para São Paulo. Então, assim, assim, falam tanto de legalidade, anticorrupção, isso aí né? Veja só a vida real como né? E eu ri, eu fiz questão de citar aqui para vocês o título, o texto do Meval, até fiz um vídeo que ou vai sair agora 2 horas ou 18 horas lá no meu canal, né, o canal Historiador, porque ele diz, por exemplo, que a esquerda não critica os erros de Lula, os erros de português, quando Lula comete algum erro de português. Inclusive diz que essa cobrança ao Lula, esses ataques, sempre é feita por uma sociedade elitista. Mas quando é o Sérgio Moro, não se tem o mesmo peso. Aí ele citou, quando o Moro, por exemplo, falou a palavra conge, não se levou em consideração que aquilo poderia ser uma maneira caipira que o Sérgio Moro teria de falar. E, inclusive, ele diz também que a frase o partido não gastou dinheiro apenas com mim, mas também com outros parlamentares, não teria sido dito pelo Sérgio Moro. E aí eu expliquei no meu vídeo, vou explicar aqui também, Dri e Sinara, a grande diferença que existe entre o Sérgio Moro e o presidente Lula. A primeira está na honestidade, né? O presidente Lula, a única vez que foi condenado de forma irregular. O Moro está aí em vias de fato de ser condenado, perder o mandato e ficar inelegível também, porque assim como o seu brother, Deltan Dallagnol, tentou fazer uma manobra ilegal para poder levar vantagem em cima dos demais colegas. Mas a diferença, Meval Pereira, que existe entre o Lula e o Moro, inclusive nas críticas que a sociedade faz, é que a gente está falando de um presidente da República que é o mais bem avaliado da história, que tem até a 4ª série, o famoso fundamental menor. Já do outro lado, tem um magistrado aprovado em um concurso público, com mestrado e doutorado internacional, e que, por obrigação, e você deveria saber disso porque você está na Academia Brasileira de Letras, comandando a Academia Brasileira de Letras, por obrigação precisa dominar o quê, Sinara? A norma culta. Sinara é jornalista, Adri, eu acredito ser jornalista também. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende os textos que você deve utilizar, qual linguagem você deve utilizar. Então, quando o Moro vai em uma audiência pública e fala conge, não é uma maneira de um caipira falar. É só burrice mesmo. Ele não sabe falar a palavra cônjuge. É simples assim. Assim como ele não sabe falar a palavra corrupção. Ele fala corrupção. Sempre fazendo do mesmo jeito, né? E não é uma coisa de sotaque, ele até apela para o sotaque. Quer dizer, a palavra conge, no sotaque do Paraná, quer dizer cônjuge. É essa análise do Meval. Faz o menor sentido. Não faz. E assim... Ele está dizendo que é preconceito linguístico? Com o Moro, que seria preconceito linguístico, e quando é com o Lula... Não tem nada a ver. Isso Ele é juiz, o Lula, ele não tem nem curso superior, ele é um homem do povo. É a mesma coisa de você exigir de uma pessoa que só tem o primário que fale a língua culta e não exigir de um juiz federal que fale a língua culta. Isso não existe. É muito ridículo, viu? Não é preconceito sociolinguístico, na verdade, é um cara que é ex-juiz e que ele sim sempre teve um preconceito de classe. A maneira como eles se referem ao Lula, né, o Nine, aquele grupo que a Vaza Jato mostrou, o Januário lá, os filhos do Januário, dos que reuniu os procuradores da Lava Jato, a maneira como eles se referiam à Dona Marisa, lembra? Eles falando das roupas dela, aquilo sim é chocante. Então, assim, agora eles que se dizem, né, do alto lá
no magistrado que se passou num concurso, ele tem que usar a norma culta, não saber conjugar que mim não conjuga verbo. Eu cito meu exemplo, Dri. Eu sou professor. Quando eu estou na sala de aula dando aula, por exemplo, a gente não pode trazer a linguagem simples em tudo. Tem coisas que você precisa também transferir o conhecimento dentro da linguagem coloquial, porque às vezes você está trazendo alguma teoria que ela precisa ser repassada como está escrita, para que você depois tente explicar. Então, imagina aí, por exemplo, eu, como cientista político, estudo lá hard power, soft power, é um conceito desenvolvido ali por Joseph Nye. E aí eu trago aqui a fala errada, porque eu sou alguém simples, né? Eu sou alguém que é humilde, que ele falou que o problema do Lula é a origem humilde que o Lula teve, e que por isso muita gente critica o Lula. Mas e por que não se critica, por exemplo, um cara que... O Moro não tem doutorado numa unisquina da vida, como eles costumam falar. O Moro tem doutorado internacional, ele fez doutorado dele na universidade, se não me falha a memória, nos Estados Unidos da América. A gente, quando estuda direito, tem uma disciplina, Sinari, chamada português jurídico, para a gente saber como se refere às pessoas dentro do direito, para a gente saber como se refere às pessoas. E o termo cônjuge, dentro do direito, não pode ser substituído por cônjuge. Uma petição, por exemplo, inicial, ou seja lá qual for a decisão, se ela tiver escrita com relação a isso, a pessoa pode até alegar que foi ofendida pela maneira como se referiu a ela ali, e não se tem regionalismos em linguagem culta coloquial. Não existe regionalismo em linguagem culta coloquial. Se tiver alguém, inclusive, que é especialista em linguística aí, e puder colaborar aqui no comentário, mas até onde eu sei, não existe regionalismo falado errado numa linguagem culta coloquial. Então, ele tentou justificar que é um absurdo, por exemplo, as mesmas pessoas que se ofendem quando criticam o Lula pelos erros de português, que ele, inclusive, faz questão de ressaltar que hoje quase não ocorre, mas o mesmo incômodo não acontece com o Moro. Por quê? Porque o Moro tem a obrigação de saber se comunicar. É simples assim. E quem tornou o Moro intelectual foram vocês. Exatamente. E ele ficou indignado assim quando aquela jornalista, lembra? Eu esqueci o nome dela, que foi até demitida porque falou mal da Globo, lembra? Falou que chamou a Globo de Rivotril lá, eu esqueci agora. Eu lembro dela, eu esqueci também quem é, mas eu sei. Ela, quando fez um preconceito linguístico mesmo, quando falou, agora vamos ter de volta o advogado. Isso sim é Isso é um regionalismo? Isso é regionalismo. Agora, por exemplo, se ele falasse, tem muitas... Aqui em Santos mesmo, onde eu estou, as pessoas falam tu, só que não conjugam o verbo certo, e falam, tu vai, tu não sei o quê, mas aqui em Santos todo mundo fala tu. E isso é um regionalismo. Se ele chegasse e falasse, porque agora não, ele nenhum lugar que eu conheço fala na norma, né, no regionalmente, mim vai. Se falasse conjuguei, ainda poderia até ser entendido como um regionalismo, porque dependendo da região, as pessoas acabam utilizando sons diferentes para a mesma palavra, mesmo existindo uma norma culta geral. Mas ele não falou conjuguei, ele falou conge. Exato, exatamente. Assim.